Olá pessoal, boa tarde. Estamos entrando aqui ao vivo, estamos parando o nosso roteiro aqui no extremo oeste de Santa Catarina. Estamos aqui em São Miguel do Oeste e paramos as nossas visitas para entrar em contato com vocês para falar dessa decisão, dessa liminar que o ministro Fachin deu hoje de tarde, porque ele é relator de 3 ações que questionam os decretos e portarias do governo Bolsonaro que facilitam a compra de armas de fogo. Se tratam aí, pessoal, de 2 ações que foram propostas pelo PSB e pelo PT. E até então a gente tinha pedidos de vistas, né? São ações então que questionam os decretos de acesso às armas. Então, como vocês sabem, meus amigos, desde que o presidente Bolsonaro assumiu, ele facilitou a aquisição de armas de fogo pelos cidadãos. E a gente tem aí um cálculo de que foram emitidos mais de 500 mil de CRs para as pessoas, para que as pessoas possam ter acesso à sua arma de fogo, para proteger a sua família, a sua residência, enfim. Ele permitiu então que a pessoa que faça ali o teste prático, o teste psicológico, possa ter o CR, que é o documento necessário para poder adquirir uma arma de fogo. E o que os partidos de esquerda fizeram, né? Como todo projeto totalitário eles sempre fazem, eles querem desarmar a população. E não conseguindo, porque o presidente, né, emitiu os decretos para dar esse acesso, eles então ajuizaram ações, como eles têm feito ao longo do governo Bolsonaro, para tentar evitar que o Poder Executivo exerça esse poder de poder permitir o acesso. E, surpreendentemente, sobre uma alegação absurda e ridícula, o Fachin, ele está alegando que pela proximidade das eleições existe uma espécie de risco de violência política, né? Porque daí as pessoas agora estão com os ânimos exaltados e a gente tem que suspender então basicamente 3 aspectos que ele mandou suspender, né? A posse de arma de fogo só poderá ser autorizada para as pessoas que demonstrem concretamente efetiva necessidade ou por razões profissionais ou pessoais. Isso significa o quê, pessoal? Eu, cidadã de bem comum, não tenho, digamos assim, uma necessidade profissional, mas tenho vontade de ter uma arma de fogo. Me dirijo a um clube de tiro, me associo, né? Vou lá, tento começar o processo para tirar meu CR. Se eu não tenho uma efetiva necessidade por razões profissionais ou pessoais, eu não posso nem exercer meu livre direito de querer comprar uma arma para me sentir mais seguro. É isso que o Fachin está falando, isso é um verdadeiro absurdo. Isso é um tapa na cara do povo brasileiro de bem, porque só bandido pode ter arma no Brasil, pelo visto. É isso que eles querem, né? Então, meus amigos, está restringindo o acesso à munição e está também dizendo que armas de fogo de uso restrito só podem ser autorizadas no interesse da própria segurança pública ou de defesa nacional e não em razão de interesse pessoal, né? Gente, isso é um plano muito estranho que está acontecendo, essa decisão vir logo agora. Nós estávamos, eu quero mostrar aqui para vocês aqui o meu informativo enquanto deputada federal. Por quê? Nós somos daquelas pessoas da bancada do Bolsonaro, da bancada da bala, e graças a Deus tenho orgulho de dizer que sou da bancada da bala, que eu fiz 2 projetos de lei para fortalecer o direito ao acesso às armas, né? O primeiro projeto que eu fiz é porte de armas para CAC. Então você faz o teu registro de atirador, caçador e colecionador para poder adquirir uma arma de fogo. E se você tem habitualidade, você pratica, você pode ter não só a posse, tá? Porque aqui eu tô falando da posse. Eles estão proibindo até a posse. O porte é uma coisa difícil de conseguir, porque é discricionário do delegado, e poucos delegados dão esse acesso, né? Porque existe uma mentalidade também dos servidores da Justiça de Segurança Pública que só policial pode ter arma. Isso aí a gente tem que vencer, porque o cidadão de bem também tem que ter acesso à arma, certo? Então o que eu fiz? O CAC pode ter porte, não só posse, mas porte, certo? Esse projeto de lei é o 2852 de 2021. Outro projeto de lei que eu fiz foi justamente para isso aí que aconteceu não acontecer mais. Por quê? Veja bem, a gente hoje, o Estado tem o monopólio das armas, certo? Hoje como é que é no Brasil? Como é que funciona? Não é que nem nos Estados Unidos que o cidadão tem direito natural de ter armas. Hoje, as armas, o poder de fogo é poder do Estado. O Estado, ele faz conforme a discricionariedade dele, conceder o governo atual, então o presidente Bolsonaro fez isso, ele fez uns decretos concedendo o direito do cidadão de poder possuir uma arma de fogo. Mas se muda o presidente, digamos assim, o Lula voltou, se Deus me livre isso acontecer, no dia seguinte ele derruba os decretos de armas, certo? Só que não precisou o Lula voltar para desarmar a população. O Supremo Tribunal Federal, de forma ativista, no meu entendimento, porque está invadindo a competência do presidente da República,
resolveu por derrubar os principais pontos dos decretos, que é o quê? Permitir que o cidadão de bem tenha acesso a uma arma. Basicamente é isso que ele fez, restringindo munição sob uma hipotética alegação de violência política por causa das eleições. Ora, eles estão antecipando o plano totalitário dele, que é desarmar a população antes da eleição. Isso é um verdadeiro absurdo. Então, meus amigos, para que o acesso às armas não seja uma concessão do Estado, o que eu fiz? Eu reuni num projeto de lei tudo aquilo que o Bolsonaro reuniu dos decretos para tornar lei, para tornar um direito e não uma concessão do Estado precária que vem uma decisão do Supremo e derruba, entenderam? Então, basicamente é isso. Aqui está o meu folheto, o meu informativo sobre a questão das armas. A gente sabe que qualquer projeto totalitário desarma a população e deixa a população refém. E no Brasil, do jeito que tá, só bandido vai ter acesso às armas clandestinas, é claro. E assim, gente, as decisões eu estava lendo aqui, eu estou no meio de visitas e parei para ler. Eles alegam, por exemplo, coisas absurdas, sabe? Que a generalização das armas de fogo, ela produz violência e letalidade, quando a gente sabe que é o contrário. Olha o estado de Santa Catarina, por exemplo. Nós somos o estado mais armado do Brasil, né? Você vai ver os índices de homicídio em Santa Catarina, são pífios, são baixíssimos. Por quê? Porque as armas têm que estar nas mãos das pessoas de bem e não nas mãos do bandido. Então, quanto mais arma na mão do cidadão de bem, mais seguro a gente vai estar, porque não tem como ter um policial em cada esquina para prover a nossa segurança. Então, nós consideramos uma afronta para com o povo brasileiro essa decisão do Fachin, um desrespeito para com o cidadão que elegeu por 57 milhões de votos o presidente Bolsonaro, por acreditar na política de segurança pública feita mediante a concessão de CRs para as pessoas adquirirem armas de fogo se assim o quiserem, como uma liberdade, um direito fundamental do cidadão, certo? Então, isso aí, nós temos que ver por que a gente é contra o ativismo judicial. É justamente para parar com esse tipo de decisão que tolhe a liberdade do cidadão e afronta em várias competências do executivo, querendo arbitrar sobre os decretos do presidente Bolsonaro, algo que não seria da competência do Supremo Tribunal Federal, porque nós elegemos o presidente Bolsonaro com essa pauta porque nós queremos armamento civil, arma na mão do cidadão de bem, tá ok? Então, pessoal, eu vim aqui para abrir essa live para dizer para vocês que nós estamos indignados com esse acatamento do Fachin por essa ação do PSB e do PT, né? Eles estão acolhendo todas as teses da esquerda aí, desarmando a população de bem, basicamente. Isso é um primeiro passo para desarmar a população. Isso é gravíssimo, isso é seríssimo, isso tem graves consequências para uma nação soberana. Isso fere a soberania popular, porque fere o direito da população ter no seu governante que elegeu essa política pública como uma das frentes do seu governo que nós apoiamos e continuamos apoiamos e queremos como direito do cidadão, mas nós vamos ter que estar atentos. Então, que isso sirva para as pessoas se engajarem na campanha do Bolsonaro. Tá? Eu estou aqui no extremo oeste de Santa Catarina e vejo que as pessoas estão muito apáticas. Elas não estão vendo o que está diante dos olhos. Quem está batendo na nossa porta é o PT. O Lula já está dizendo tudo o que vai fazer. E inclusive uma dessas políticas é desarmar a população. E o primeiro passo foi dado hoje, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então hoje a gente abre os olhos e se envolve na campanha do Bolsonaro e elege ele de novo, ou nós vamos ser desarmados e vamos ser escravizados pela esquerda. Vamos nos tornar uma Venezuela, uma Cuba e vamos ter tolhida toda a nossa liberdade. Tá ok? Então, pessoal, vamos ficar atento aí. Eu já fiz a minha parte, tá? O que faremos? Estou lendo aqui os comentários. Eu já apresentei um projeto de lei, vou mandar isso aqui pro Lira para pautar o quanto antes para tornar esses decretos lei, porque daí o Supremo Tribunal Federal não vai poder agir de forma ativista, acolhendo o pedido da esquerda e suspendendo os decretos do Bolsonaro, que para mim isso é uma invasão de competência. O Bolsonaro pode emitir esses decretos, porque a soberania popular por meio do voto elegeu ele essa política pública. Não pode o Supremo Tribunal Federal, que não tem um voto nenhum da população, vir e derrubar uma decisão de governo. Tá invadindo a competência do executivo, tá ok, pessoal? Então, assim, a minha parte eu já fiz apresentando um projeto de lei para consolidar os decretos e o acesso às armas à população, porque vocês não estão entendendo, o meu projeto é para consolidar os decretos e dar esse direito, e também porte para CACs, porque a posse a gente já tinha. O Bolsonaro já autorizou a posse para quem passar no teste psicológico e de aptidão, para poder adquirir uma arma de fogo. Agora, o que o Fachin fez é tirar até o direito de ter a posse, ou seja, de tirar um CR para você ter uma arma de fogo. Então ele tolheu realmente, tá ok, pessoal? Então assim, ó, eu vou encerrar a live aqui, que eu tenho mais visitas para fazer, mas tamo junto, essa live vai ficar gravada aqui, deixe seu comentário
e nós vamos também ver do ponto de vista legislativo o que a gente pode fazer. E vamos se envolver na campanha do Bolsonaro, é Bolsonaro presidente, e para federal, em prol do armamento civil, Carol Detone, em Santa Catarina, número 2200. Um grande abraço, tamo junto, que Deus abençoe.